Damos início agora ao primeiro painel desta manhã, Acesso Efetivo à Justiça. A conversa vai tratar dos obstáculos para acessar a justiça, dos fatores que dificultam esse caminho e das alternativas para aproximar o judiciário de quem mais precisa dele. Convido ao palco os nossos e as nossas convidadas e convidados. Primeiro, Priscila Pamela, presidente do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Luciana Jordão da Mota, defensora pública geral do Estado de São Paulo. A presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, Ana Lia Ferraz da Gama. Maria Paula Dallaribucci, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E o presidente da seção do Paraná da OAB, Luiz Fernando Casagrande Pereira. Bem-vindas e bem-vindo. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Para começar, eu peço por gentileza que cada convidado faça suas considerações sobre o tema em até 5 minutos. Começando pela Pamela, por favor. Bom dia a todas as pessoas que nos presenteiam e a todas as pessoas que também nos prestigiam de forma remota. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, cumprimentar aqui a nossa mediadora, agradecer à Folha de São Paulo pela iniciativa tão importante, né, para trazer um debate de tamanha envergadura num momento que se faz, assim como o Léo trouxe, imprescindível discutirmos a reforma do Poder Judiciário. Gostaria de agradecer a minha casa, aqui a OAB e a ASP pelo apoio. Em 5 minutos, enfim, né, para fazer essa introdução inicial aqui, eu fiquei pensando em como a gente trabalha com um problema do acesso à justiça, como a gente trabalha com o problema do judiciário hoje, da crise de credibilidade, como a gente trabalha com eficiência, e queria colocar, a partir da minha casinha, que é o direito penal, uma primeira provocação, eu acho até, hein? Vou tomar aqui seu papel, mas estamos pensando aqui numa primeira provocação, que é para pensarmos de que justiça a gente fala quando o nosso poder judiciário é muito político. Para onde nós vamos caminhar desde a instituição de quais são os alvos do nosso sistema de justiça é política. Quando nós pensamos, quando a criminalização de tais e tais condutas, elas também vêm de pautas extremamente políticas. Como é que a gente avança quando as premissas de um sistema de justiça são essas? Em que é isso? Os alvos são pessoas mais precarizadas, em que o alvo são pessoas pobres, pretas, periféricas. Como é que a gente avança quando as pessoas que julgam essas outras são pessoas da elite, são pessoas brancas, são pessoas que não convivem diariamente com esses problemas? Como a gente faz tudo isso, né? E aqui, enfim, o Léo trouxe algumas dessas medidas pensadas pela OAB. Eu, em algum momento, já vou iniciar, porque eu não sei como é que vão ser as perguntas, então, também o IDDD, pensando sobre esses pontos, tem se debruçado amplamente sobre o acesso à justiça, e a gente tem trabalhado aqui em alguns recortes. Em um deles, eu não sei se vocês têm conhecimento, está acontecendo uma grande discussão de acesso à justiça, que se chama a Conferência Ibero-Americana de Acesso à Justiça. Ela, por iniciativa de diversos ministérios da justiça de vários países, né, ibero-americanos, que estão trabalhando aí diversas premissas, diversos pontos de aprimoramento e de acesso. E eles passam desde o fortalecimento da defensoria, e aqui, né, cumprimento a doutora Luciana. Enfim, os nossos números da Defensoria em relação aos demais entes do Poder Judiciário são absurdos. O orçamento do Ministério Público em relação ao da Defensoria é 262% menor. O do Judiciário em relação à Defensoria, mais de 1.400% menor, quando são os defensores públicos que carregam aqui toda a demanda do jurisdicionado. Então, demonstra uma total inversão de valores no que é distribuição e no que nós temos como valor para a distribuição de justiça. Para além desse ponto, também a Convenção tem trabalhado muito na questão da diversidade, da equidade dentro dos tribunais, dentro do Poder Judiciário.
Num país assim, que 56% das pessoas são negras, nós temos 19%, um pouco mais de 19%, não chega a 20% de magistrados pretos e pretas compondo ali o Poder Judiciário. Então, que judiciário é esse? Também é um ponto trazido por essa conferência que tem sido bastante ali pensado para poder fornecer e pensar em alternativas nesse sentido. E um outro ponto também muito importante é isso, só fazendo uma introdução sobre tudo, e depois acho que todo mundo vai ficar à vontade para trazer melhor cada ponto, é sobre o aprimoramento das audiências de custódia, ao contrário do que nós temos visto aqui no Brasil, um retrocesso absurdo. A audiência de custódia, dentro do sistema de justiça penal, nos últimos 10 anos, acho que acredito, na minha perspectiva, a principal política pública para o enfrentamento do encarceramento massivo, para o enfrentamento das violações acontecidas ali de tortura e ilegalidades durante as prisões, para poder pensar, inclusive, no superencarceramento. E nós estamos trabalhando numa lógica de desmantelamento dessa política que tem só 10 anos. Né? Nós começamos ali em 2014, e aí vira lei somente depois, e nós já estamos brigando para desmoralizar, desmobilizar uma política tão importante, tão eficiente quanto as audiências de custódia. Enfim, pensar em acesso à justiça, em eficiência, pensar um pouquinho em como é que a eficiência ela não é só celeridade, porque a celeridade ela traz uma urgência, mas para além da urgência a gente precisa ter um poder judiciário que, para poder ser de fato eficiente, ele não pode passar por cima das garantias constitucionais. Então, a partir acho que dessas premissas a conversa pode seguir. Acho que é isso. Muito obrigada. Na risca. Perfeita. Obrigada, Pamela. Passo a palavra agora para a doutora Luciana. Bom dia a todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer primeiramente à Folha de São Paulo e à OAB São Paulo pela realização desse seminário. Acho que depois, Fernanda, de nós termos falado de integridade, termos falado de eficiência, de litigiosidade, falar sobre acesso efetivo à justiça é muito importante. Acho que é muito feliz esse painel e aqui todos que estão conosco nessa manhã. E acho que a gente parte de uma premissa também de que falar no sistema de justiça é trazer esse acesso efetivo e um acesso efetivo a direitos. Eu também falo aqui da minha perspectiva enquanto defensoria pública. Nós temos o maior sistema de acesso à justiça público do mundo. Essa foi uma opção constitucional, a opção da Constituição de 1988. É um sistema de acesso à justiça que é integral, é gratuito, que prevê atuação judicial, extrajudicial, prevê também a questão da educação em direitos. Nós temos uma Defensoria Pública brasileira que atendeu em 2025 quase 30 milhões de brasileiros. Os números são gigantes. E também nós temos uma trajetória desde a Constituição de 1988 que demonstra como a Defensoria Pública brasileira vem se estruturando. Vejam, desde 2023 até 2025, nós aumentamos quase 700% a nossa possibilidade de atendimento ao público no Brasil. Nós temos uma Defensoria Pública brasileira em todos os nossos estados da Federação e também a Defensoria Pública da União. Somos quase 7.500 defensores e defensoras que estão espalhados por todo o Brasil. E um desafio gigantesco, porque nós temos quase 175 milhões de brasileiros que são potenciais usuários da Defensoria Pública, ou seja, famílias e pessoas que têm renda de até 3 salários mínimos. E a gente fala aqui de acesso à justiça para garantir moradia, saúde, educação, para atuar em favor das mulheres que são vítimas de violência doméstica, na área previdenciária, na área trabalhista, tudo isso dentro do escopo da atuação da Defensoria Pública, através dessa opção constitucional que foi ter uma instituição pública que garante o acesso à justiça. Mas a gente percebe que essa dimensão do acesso à justiça ela tem algumas facetas. Eu acho que eu poderia trazer, começando aqui também, Fernando, o debate, uma faceta de um acesso à justiça efetivo a partir de uma perspectiva territorial. O CEP não pode ser, de forma nenhuma, um impeditivo do acesso à justiça do cidadão. Então, aqui a gente tem que levar o acesso à justiça para todos os locais do Brasil. Nós temos um país de dimensões continentais, aqui no estado de São Paulo, uma desigualdade tremenda, e é um requisito do acesso à justiça nós chegarmos a todos os lugares.
desse país. Uma segunda dimensão, eu acho que dialoga com a primeira do territorial, é a questão do acesso à justiça e tecnologia. Nós temos o acesso à justiça hoje virtualizado em todas as defensorias públicas do país. Isso facilita o acesso, reduz distância, reduz deslocamento, reduz o tempo também das pessoas de buscarem o acesso, mas ela não pode ser, o acesso à justiça virtual não pode ser de forma nenhuma impeditivo para o cidadão ter aquele contato com a Defensoria Pública ou com qualquer outro órgão do sistema de justiça. E aí, numa terceira perspectiva, eu traria a questão do acesso à justiça dele ser compreensível. Então, mais do que simplesmente trazer o acesso à justiça, a gente tem que garantir para o cidadão que aquilo que a gente está falando seja do entendimento dele. Nós, por si só, temos uma forma de nos comunicarmos enquanto sistema de justiça que é uma forma de comunicação que afasta, por vezes. E o cidadão que nos procura precisa entender a justiça, ele precisa entender o Ministério Público, a magistratura, a Defensoria Pública. A justiça que não é compreendida não garante o acesso à justiça. E eu acho que, por uma última dimensão, aqui também nesse início de diálogo, é uma dimensão de ser um acesso à justiça que seja resolutivo. O acesso à justiça não é somente entrar com ações ou então buscar o judiciário. Isso é somente uma das partes, né, da equação. A gente precisa ter a eficiência da resolutividade dos problemas daquele cidadão que nos procura, que nos busca. Nós também temos muitos desafios. Eu acho que a Defensoria Pública Brasileira, apesar de ser grande hoje, é um modelo que existe, que amadureceu, que entrega, que cresce a cada dia, tem também muitos desafios. Nós temos ainda 40% das comarcas, Fernanda, que não contam com Defensoria Pública. Isso em todo o país. E aqui, uma discussão que se faz é que esse modelo público ele deve ser incentivado, ele deve ser completado. E eu tenho certeza que o futuro do acesso à justiça ele passa por isso, por completar a instituição, por implementar a Defensoria Pública, seja nos estados e também a Defensoria Pública do país, para garantir cidadania. É isso. Muito obrigada, doutora Luciana. Agora passa a palavra à doutora Analia. Obrigada, Fernanda. Senhoras e senhores, bom dia. Também inicio a minha fala com agradecimento ao AB São Paulo e à Folha de São Paulo pela realização do evento, pelo convite. É uma honra, uma alegria para a JUF participar dessa mesa de debate em um tema tão caro para a Justiça Federal. E quando nós falamos em Justiça Federal e acesso à justiça, é importante partir de uma premissa básica. A Justiça Federal é a justiça das causas previdenciárias. É na Justiça Federal que a população ribeirinha busca seus benefícios previdenciários, que a população rural busca o reconhecimento do seu tempo de serviço não documentado, nada documentado, mas que deve ser provado para que ela tenha a sua aposentadoria rural concedida. É na Justiça Federal que as mães buscam benefício de prestação continuada para os seus filhos que são deficientes. Então, quando a gente fala em acesso à justiça, lembrando que a principal porta de entrada na Justiça Federal para essas causas previdenciárias tem como público-alvo a população mais vulnerável, a população de baixa renda, é importante fazermos essa análise sobre dois aspectos, sobre duas perspectivas, e nessa linha minha fala vai totalmente ao encontro com o que a doutora Luciana trouxe. É preciso que nós analisemos o acesso à justiça sobre a perspectiva horizontal, a perspectiva da abertura das portas do fórum para que mais pessoas ingressem e para que as barreiras sejam cada vez mais reduzidas para que as pessoas ingressem mais no sistema de justiça. E quando nós lembramos dos nossos primeiros estudos na faculdade, ao falar de acesso à justiça e efetivo ingresso ao Poder Judiciário, nós sempre pensamos naquela perspectiva das pessoas entrarem com a ação. Só que eu chamo para esse debate um outro ponto. Para que o cidadão ingresse com a ação, é necessário que ele tenha conhecimento. Ele tenha conhecimento dos seus direitos e ele tenha conhecimento do que e qual é a função do Poder Judiciário. E aqui eu trago o Poder Judiciário Federal.
E para esse debate é necessária uma responsabilidade, uma coparticipação de todos nós, no sentido de divulgação qual é a função do Poder Judiciário. É necessário que aquela população ribeirinha, seja através do rádio, que ele escuta todo dia, seja através da televisão, não importa o meio de comunicação, ele saiba, ele tenha conhecimento dos direitos que ele tem, dos direitos que ele pode buscar o Poder Judiciário para fazer valer esses direitos. Então, para além do ingresso aos fóruns, é necessário que o cidadão saiba o porquê ele vai entrar nesse fórum. E esse é um aspecto extremamente relevante para que nós debatemos, para que venha para o nosso debate de hoje aqui. Porque é um debate que tem que ter uma coparticipação, uma responsabilidade mútua de todos os integrantes do sistema de justiça. E um outro viés que eu trago para a nossa conversa também é que, para além da linha horizontal, do viés horizontal de acesso à justiça, nós também tragamos para o nosso debate o viés vertical. Em que sentido? E também a minha fala vai ao encontro da doutora Luciana. Não adianta que o cidadão ingresse no sistema de justiça e não tenha uma resposta efetiva para o seu direito. É necessário que todos nós tenhamos em mente que essa resposta não basta o ingresso, não basta a propositura na ação, não basta o acesso aos fóruns. É necessário que a resposta do Poder Judiciário seja célere, útil e eficiente. E eu trago para vocês, e eu não falo em o direito ser reconhecido ou não, porque sempre nós temos duas partes no processo e, por óbvio, o direito pode ou não ser reconhecido para a parte autora diante da parte requerida, que também consta e que pode provar que o direito do autor não é devido. Mas é importante que a resposta venha de forma célere, rápida e útil. E um exemplo que me entristece muito quando acontece, principalmente nas causas previdenciárias, é que, havendo o direito, uma pessoa idosa pede um benefício previdenciário, uma aposentadoria por invalidez, e essa pessoa vem a falecer ao longo do processo. Ela vem a falecer pela demora na prestação jurisdicional. Isso é inadmissível. E nós não podemos conviver com essa questão. A resposta ela tem que ser rápida, célere e útil para aquele que buscou o Poder Judiciário. E, por fim, no que tange às tecnologias, para o debate também, que nós depois vamos debater de uma forma mais ampla nas perguntas. A tecnologia ela tem que ser utilizada para ajudar na prestação do serviço jurisdicional. E nós não podemos ter em mente que o acesso ao celular, o acesso à internet, que é algo que é amplamente difundido para a população, que todos os brasileiros têm, em média, 2 ou 3 celulares. Isso não quer dizer letramento digital. Isso não quer dizer acesso à justiça. A pessoa, o cidadão, não necessariamente tem dados no celular suficientes para entrar e fazer o download de um processo, ou melhor, para ter a informação que ele pode ter acesso àquele processo, ou aquele direito que vai ser garantido nesse processo. Então, nós temos que separar as questões. Separar que letramento digital é indispensável para acesso à justiça. Não só letramento digital, mas também a questão financeira, porque não necessariamente todos os pacotes de dados permitem que o cidadão tenha acesso às questões relacionadas ao sistema de justiça. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Lia. Passo a palavra agora para a professora Maria Paula Dallari. Muito bom dia, Fernanda. Em seu nome, cumprimento todas as pessoas presentes, tanto as que estão aqui no auditório, como as que nos assistem remotamente. Eu quero, além de agradecer o convite, cumprimentar a OAB, a Folha de São Paulo e a ASP pela oportunidade, pela importância desse debate. Eu vou, do meu ponto de vista, da minha história, eu sou professora de Teoria Geral do Estado e acho que a contribuição que eu posso trazer em relação ao acesso à justiça, em primeiro, é desenvolver uma provocação, uma afirmação que foi lançada na abertura desse seminário pelo ministro Fachin, em relação à relação entre política e justiça na atuação do Poder Judiciário. E vocês vão perceber que isso tem relação direta com o acesso à justiça, não do ponto de vista estritamente do acesso aos processos, mas da justiça como um serviço de alcance amplo, como um serviço que qualifica a democracia.
Nós temos essa... Eu acho que a gente precisa diferenciar duas ideias. Uma ideia de que, como disse o ministro Fachin, a justiça, o que é da justiça, e a política, o que é da política. Isso é uma maneira de traduzir a ideia da necessidade de despartidarização da justiça. O presidente da OAB foi muito feliz aqui em marcar nos seus projetos essa ideia. A justiça não pode servir a partidos, a justiça, a força dela vem dessa condição de exercer a sua tarefa imparcialmente, de maneira a atender todas as diferentes aspirações. Mas essa construção, que era uma construção que vinha, ou que foi iniciada no Estado liberal, ela, como a gente sabe, ao longo do século XX, ela mudou um pouco de sentido e ela foi muito qualificada. O Estado liberal e o direito liberal burguês afirmava a neutralidade, ele não estava preocupado com uma série de diferenças que foram aqui muito bem apontadas. A inclusão social, isso não estava no horizonte. A partir do século XX, com o Estado social, isso passa a ser um problema, né? A justiça material, a dimensão substantiva da justiça passa a ser um problema. E isso modifica, isso está no cerne da Constituição de 88, está no cerne da Constituição Cidadã. Então, o primeiro ponto é que a ampliação da justiça, da atuação da justiça, ela não é um mal em si. Ao contrário, tem mais gente postulando, porque, como disse a minha colega, tem mais gente que tem consciência dos seus direitos, tem mais gente que tem consciência de que a defesa de um direito é a proteção da dignidade humana. E isso leva, na atuação do Poder Judiciário, e eu também vou aqui, por medidas de economia, falar do Supremo Tribunal Federal, mas isso está espalhado pela Justiça toda, na ampliação do Poder Judiciário no sentido da interpretação, a faculdade de interpretação mais abrangente, inclusive de construção de mecanismos e de um exercício de uma certa criatividade dentro do processo. E essa criatividade ela tem uma legitimação que está enraizada nessa dimensão material da justiça. Estou me referindo aqui à atuação do Poder Judiciário no controle de políticas públicas. Se nós pegarmos alguns exemplos do Supremo Tribunal Federal, vou falar dos mais recentes, porque é quando o Supremo passa a ter muita clareza da necessidade de cautela de estabelecer certas regras para entrar no controle judicial de políticas públicas. Porque o controle judicial de políticas públicas é o que dá escala ampla para a atuação do Poder Judiciário. Então, no caso dos medicamentos, o tema 698, depois de muita tentativa e erro do tribunal, estabelece alguns parâmetros ou deixa claro que é necessário que o judiciário julgue segundo alguns parâmetros. O juiz não pode julgar segundo a sua crença pessoal do qual é a melhor solução para aquele caso. E me parece que vai se criando dentro do Poder Judiciário a ideia de que o seu papel nessa matéria é mais de induzir, é mais de provocar o poder público para que o poder público faça essas políticas. E, além dos medicamentos, eu quero apontar algumas decisões muito importantes, por exemplo, em matéria de combate ao racismo. É uma decisão do Supremo histórica que se segue à decisão do reconhecimento da união estável homoafetiva. E mais dois casos da maior importância, que é a DPF 347, que trata do sistema prisional, e a DPF 635, que trata, chamada DPF das favelas, que trata das incursões policiais em comunidades. Essas decisões são, obviamente, muito polêmicas, e depois no debate a gente pode desdobrar isso aí, porque elas trazem, e aí esse encargo político fica claro, que é o Poder Judiciário não pode ficar indiferente, por exemplo, a matanças em comunidades de populações que nada tem a ver com a realidade criminal. Então, por isso é que é preciso preservar a condição dessa, e eu fecho por aqui, preservar a condição do judiciário atuar segundo essa concepção mais ampla da política, isso é, da condição da convivência das pessoas naquele meio social. Então, além das questões processuais, do acesso a cada processo, é preciso que essa concepção abrangente seja preservada, mas que ela não seja contaminada por preferências partidárias, por escolhas de grupos de interesses, por favorecimento de poder econômico. Ela precisa ter em mente a polis, a política no seu sentido mais abrangente e mais nobre. Obrigada, professora Maria Paula. Por fim, passo a palavra para o doutor Luiz Fernando.
Bom dia a todas as pessoas, parabéns ao OAB de São Paulo, do Leonardo Sica, à Folha de São Paulo pela realização desse evento que simboliza a necessidade de reforma do Poder Judiciário, que é consenso hoje no país. Começar até com uma frase do Leonardo, dizendo: falta tudo, quando ele olha para o primeiro grau de São Paulo. Nosso tema é acesso à justiça. Alguns números primeiro, para depois contrastar com falta tudo. Nós temos, está na entrevista, inclusive, do ministro Salomão, de ontem, à Folha de São Paulo, 40 milhões de processos novos por ano no Brasil. A Índia, eu cito esse dado, vez ou outra, que é o segundo país em número de processos no mundo, tem 6,5 vezes a nossa população. Proporcionalmente, nós temos 10 vezes mais do que o segundo colocado. Esses números são superlativos. E não se pode imaginar que possamos resolver esse tema do falta tudo para ter tudo só com uma decisão de orçamento. Porque nós já gastamos com o sistema de justiça, se consideramos aí, Luciana, também a Defensoria Pública, 1,6% do PIB, 5 vezes a média internacional. Nós gastamos 8 vezes, proporcionalmente, que gastam os norte-americanos com o sistema de justiça. Nós temos orçamentos para duplicar, triplicar o gasto orçamentário com o Poder Judiciário. Eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho sérias dúvidas, acho que nós estamos no limite. E notem que nós estamos atendendo a esse volume de processos não por intermédio dos 19 mil juízes, 2.500, me explicou a Ana Lia, juízes federais. Porque, na verdade, no Brasil, nós temos uma jurisdição delegada. Delegada para quem, professora? Para os assessores. Nós temos 33 ministros do STJ, 11 no Supremo, o STJ, o Supremo português, com 60, a Corte de Cassação na França com 200 e com pouquíssimos assessores. Lá, as decisões são dadas pelos juízes. No Brasil, as decisões não são dadas pelos juízes, prioritariamente. Já foram, não são mais. Isso tem vários efeitos colaterais. Você não sabe quem julga. Não tem regra de impedimento e suspeição para os assessores que julgam. Outro problema sério foi revelado agora no STJ. Já se falava disso, mas agora está numa investigação no Supremo Tribunal Federal. Foi corrompida a cadeia de colaboradores de 1/3 dos gabinetes dos ministros do STJ, envolvidos em venda de decisão. Não necessariamente com o envolvimento do ministro, embora agora haja 2 que estão, e não faço nenhum juízo antecipado, lá nominalmente citados no Supremo. Mas o grosso da corrupção do STJ está na cadeia de colaboradores, porque são 30 por gabinete. Quando são 30 o total para os 200 conselheiros, ministros da Corte de Cassação. Na França, não tem nenhum ministro com um assessor só para ele. Aqui são 30 no STJ, 50 no Supremo, 12, 15 nos TJs, 3 para o juiz de primeira instância. Não tem como resolver isso com orçamento. Vamos multiplicar por 5 o tamanho do judiciário? Não cabe no orçamento brasileiro. E, doutora Ana Lia, veja só, é inadmissível, na minha opinião, não que nós não tenhamos condições de resolver os 2,5 milhões de processos previdenciários por ano no Brasil, na Justiça Federal. É inadmissível que o Estado brasileiro, esse mega litigante, não resolva isso antes de chegar no Poder Judiciário. Isso é que é triste. Nos Estados Unidos são 2.500 ações por ano previdenciárias. Aqui é vezes 1.000. 2,5 milhões. Isso não é racional, isso é disfuncional. E o Brasil apostou no Código de Processo Civil para garantir esse acesso efetivo, porque acesso tem à justiça, ninguém pode negar. 40 milhões de processos. O acesso efetivo se resolve com acesso eficiente. Nós apostamos na conciliação e na mediação. E demos aos conciliadores e mediadores 20 minutos para conciliar e mediar, achando que estávamos dando muito, quando, na verdade, isso é muito pouco e virou, na verdade, mero passo burocrático do processo. E apostamos no sistema de precedentes, que virou gestão de mega litígios, com o IRDR e todo um sistema de precedentes que olha, na verdade,
para trás e não para frente, como o sistema de precedentes deveria olhar. Portanto, eu diria, não tem botão mágico, o acesso está garantido, temos o maior judiciário do mundo, não temos mais dinheiro, há muito a ser feito para que a gente garanta um acesso eficiente. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Então, queria pedir, eu vou fazer perguntas individuais para cada um de vocês, mas quem quiser complementar ou contradizer a resposta de outro, é só fazer um sinal para mim que eu passo a palavra. Queria começar com uma pergunta para a professora Maria Paula. Acesso à justiça e acesso ao judiciário são sinônimos? Se sim, se não, por quê? Quanto tempo? Eu vou embora. Vou pedir que todos sejam o mais concisos possíveis para a gente poder falar bastante. Não, por concisão, não são sinônimos, e acho que várias, né, só para citar um exemplo que foi dado aqui, acesso, quando você supõe que todo mundo vai ter acesso ao celular, não tem. O exemplo da justiça previdenciária é muito revelador. Você está tratando com gente pobre, gente que vai à justiça reivindicar, às vezes o BPC, o benefício de prestação continuada, é uma coisa alimentar básica. Então, por isso que você tem que pensar em programas de acesso, daí é que entra a pertinência das políticas públicas. E aí eu uso para completar um pouco a ideia da política. Rejeitar a influência partidária é uma decisão política, da mesma natureza da decisão política de dizer eu vou olhar para essas pessoas que não estão sendo contempladas. Então, o sistema prisional, a decisão do sistema prisional é absolutamente importante, e ela é interessante quando a gente pega a petição inicial que foi feita sob a supervisão do advogado Daniel Sarmento, do Rio de Janeiro. Ela tem lá toda a história de não sei quantas inspeções que tinham sido feitas sobre o sistema prisional. O sistema prisional não precisa ninguém pesquisar muito longe. Está documentado que ele é um sistema indigno, que ele não ressocializa ninguém, que ele é uma calamidade, tem uma quantidade de presos provisórios, se eu não estou equivocada, da ordem de 700 mil. Quer dizer, alguma coisa precisava ser tomada. Então, quando a gente raciocina em termos de política pública, é um bom exemplo de um problema que não entrou na agenda. Não é porque ele não é importante, ele é absurdamente importante. Hoje está também muito claro que ali é uma escola de passagem, de recrutamento para organizações criminosas. Então, como é que as várias instâncias, esse é um problema que está nos estados, é um problema federativo, então alguma medida precisava ser tomada. O fato de entrar uma ação na justiça, de ser uma DPF, uma ação que tem efeito amplo, de ter merecido uma decisão judicial que reconhece isso como um problema, inclusive como estado de coisas inconstitucional, e determina providências, eu acho que é um passo importante. Me preocupa muito porque esse passo ele vai encontrar uma barreira muito grande, que é o passo seguinte. Bom, eu tomo a determinação e se ela não for cumprida? Então, esse é o problema das chamadas ações estruturais, é que elas não são bala de prata, não são uma caneta mágica, é porque elas podem não ser cumpridas. A DPF das favelas encontrou esse mesmo tipo de problema. Era uma decisão tomada com um plano de segurança homologado pela Justiça, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro. Depois, um dia, o governador do Rio de Janeiro deflagra uma operação contenção, que foi muito criticada, resultou em 130 mortos, em descumprimento daquilo que tinha sido aprovado pela Justiça. Então, a condição de cumprimento, e aí entra a necessidade de contenção do judiciário, entra a necessidade de... Eu termino por aqui, para não gastar muito tempo, de reforçando as palavras do presidente Leonardo Sica, que traz os princípios de Bangalore. Os princípios de Bangalore foram aprovados no âmbito da ONU em 2006, e eles falam na integridade, na independência judicial, e reforçam a ideia de aparência da independência. Porque quem está e vai sofrer essas decisões, que tem essa carga política, no sentido político mais amplo, vai tender a desconsiderar, a criticar, a dizer que isso é invasão indevida da política, e o judiciário precisa estar preservado justamente para manter a sua condição de tomar decisões nessas matérias que são muito importantes. Acho que, para não extrapolar o tempo, fico por aqui.
Obrigada, professora. Queria fazer uma pergunta agora para a doutora Pamela. O acesso à justiça começa antes da pessoa chegar ao judiciário. O que significa, na prática, ter direito de defesa quando a pessoa já chega ao processo criminal em desvantagem econômica, social e racial? Gostei muito da sua pergunta, obrigada. O direito à defesa ele antecede, obviamente, o ingresso no judiciário. Em comunidades, por exemplo, como bem tratado aqui pela professora, esse direito de defesa ele é completamente eliminado, né? Foi preciso entrar com uma DPF no Supremo Tribunal Federal para reconhecer a ilegalidade de operações que vulneram pessoas que estão às margens, justamente porque elas não têm direito à defesa. Elas, por vezes, elas são exterminadas sem o exercício do direito de defesa. São exterminadas por agentes do Estado, pagos por cada um de nós e cujo Estado legitima essas ações e que, por vezes, por equívocos comunicacionais, são aplaudidos pela própria população em relação ao extermínio do direito de defesa. Direito de defesa, nós temos pensado em programas, inclusive, para poder apropriar, e eu acho que aqui essa fala até dialoga um pouquinho com as outras, no sentido do que é demonstrar o que é direito de defesa, que justamente por isso ele antecede, para que essas pessoas das comunidades entendam que esse direito ele é inerente a cada um dos seres humanos, né? E para o IDDD, por exemplo, isso é o nosso cerne, é a nossa alma. O IDDD ele não atua em casos na acusação. Ele é uma instituição que tem convênio com a Defensoria Pública, com a OAB, enfim, com diversas instituições, com o CNJ, pensando em promoção de defesa. Mas também pensando em promoção dessa defesa que antecede ao Poder Judiciário, nós temos ingressado aí, mas aí como advogados integrantes, em alguns processos em que há a eliminação dele previamente, quando se impossibilita a chegada justamente pelo extermínio. Enfim, essa DPF foi só um exemplo dele, da forma dele mais radical, que é justamente pela letalidade policial, mas ele se vê em diversas facetas, né, do dia a dia. O direito de defesa, que é isso que eu vou ficar repetindo várias e várias vezes, porque é tão equivocada a forma comunicacional como a gente reputa. A Folha fez um seminário não, participou de um bate-papo, jornalistas da Folha, com outros jornalistas também do DDD, e para demonstrar um pouquinho de como é que funciona a comunicação para as pessoas e o recorte que se dá, claro, de forma aqui bastante isenta, mas que sempre há sempre uma oitiva maior e há uma colocação primeira de uma forma sobre um fato, de uma forma acusadora, e aí o valor que se dá à defesa a partir disso é sempre para poder ficar tentando reforçar e contestar aquela premissa. Então, aí também é uma violação ao direito de defesa que o judiciário está iniciando uma investigação ou algo muito incipiente, mas a própria comunicação parte de algo acusador, em que tem que a defesa ficar tentando promover o tempo todo a comprovação da ausência daquele fato, coisa que a lei não prevê. A lei prevê que cabe à acusação o ônus de provar o que está alegando. Então, também a comunicação é algo que reforça muito a eliminação do direito à defesa, justamente pela forma comunicacional e pelas premissas basilares de que cumpre a defesa eliminar aquele tipo de acusação. Como eu disse, são diversas as facetas que comprometem o direito à defesa, desde o extermínio pela violência policial, como também o que faz muito parte essa comunicação, mas também nos próprios processos, né? É no dia a dia que as pessoas estão nas ruas andando, pessoas mais vulnerabilizadas e pessoas pretas e pobres e na periferia têm 8 vezes mais chances de serem abordadas do que pessoas brancas. Qual é o direito à defesa dessas pessoas que não é exercido a partir de uma perspectiva do policial que entende nele uma fundada suspeita pela cor da pele e pela região que ele ocupa? Nós tivemos no Supremo também brigando, e ali numa ação de perfilamento racial, para contestar essa forma, para contestar esse abuso ao direito de defesa, para entender quais são, de fato, os quesitos objetivos que legitimam a fundada suspeita, porque não pode ser esse critério subjetivo que implementou no subconsciente coletivo o racismo estrutural. E o Supremo, ali com uma oportunidade enorme nas mãos, ele disse, né, uma decisão bastante... desculpa, eu devo estar falando muito, mas eu vou encerrar com essa. O Supremo teve uma oportunidade grandiosa de fato, estabelecer e trabalhar em critérios objetivos para justificar essa fundada suspeita a priori e não a posteriori,
mas ele deixou de fazê-lo para dizer que aquele caso era um caso que não atestava a ocorrência de racismo, mas que não pode haver racismo na abordagem policial. É que nunca pôde haver racismo na abordagem policial. Isso sempre foi ilegal. Então, a decisão ela não trouxe nada de inovador quando ela teve uma grande oportunidade. E isso também é eliminação do direito à defesa, porque ele estabelece um alvo e, a partir deste alvo, os direitos são completamente rechaçados. Essa pessoa tinha sido abordada com pouquíssima, acho que 8 ou 7 gramas de maconha. E ele não foi compreendido nem no Supremo como um usuário. Ele foi compreendido desde o momento 1 como um traficante, porque o policial disse que ele estava em atitude suspeita, porque ele era uma pessoa negra parada meio fio de uma calçada. Então, e o Supremo disse que não, neste caso não havia claramente a ocorrência de racismo. Então, são muitas as camadas que eliminam o direito à defesa previamente antes de chegar no Poder Judiciário. Mas eu vou dar oportunidade para todo mundo, senão eu vou monopolizar o tempo. Obrigada, doutora Pamela. Doutora Luciana, a senhora trouxe dados, né, sobre o orçamento. Não sei se foi a senhora ou alguém da mesa trouxe dados sobre a distribuição desigual do orçamento entre entes como o Judiciário, Ministério Público, Defensoria. E, apesar, né, da previsão na Constituição, também houve um retardo na instituição das primeiras defensorias. De fato, a de São Paulo, salvo engano, só em 2006. O que isso significa quando a gente está pensando, né, no valor do acesso à justiça no Brasil? E o que a experiência da Defensoria revela sobre quem ainda não consegue ter acesso à justiça? Fernanda, realmente, nós estamos num processo de implementação. Como eu disse no início, acho que a Constituição Federal fez uma opção pelo modelo público de implementar o acesso à justiça através de uma instituição que é independente, que é autônoma, com orçamento próprio. Nós estamos instalados hoje nos 27 estados da federação, mais a DPU, mas, sim, com um retardo de tempo nessa implementação. Veja, no caso de São Paulo, hoje nós somos a maior defensoria pública do país. São Paulo é a maior defensoria pública do país, atende 3 milhões de pessoas por ano, são 846 defensores e defensoras, mas foi instalada somente há 20 anos. Então, desde 2006, nós temos Defensoria Pública no estado de São Paulo. Paraná, Goiás, Santa Catarina, Amapá, são defensorias muito recentes. Paraná e Goiás só em 2011. Santa Catarina em 2012, Amapá só em 2019. Então, realmente, há aqui ainda a necessidade de complementação daquela opção constitucional que foi feita lá em 1988. E, além disso, acho que depois disso, nós temos a Emenda Constitucional 80, que vem reforçar esse compromisso, o compromisso originário de 88. A Emenda Constitucional 80 diz que todas as comarcas do país devem contar com defensoria pública. Mas, hoje, nós temos 15 estados que ainda não têm defensoria pública em todas as comarcas. Certamente, nós trabalhamos com a perspectiva de estruturação, acho que todas as defensorias do país trabalham, e num modelo que, para nós, também é um modelo atualmente híbrido, porque a gente fala em acesso à justiça através da Defensoria Pública, não somente mais com acesso de criação de sede nova e de posse de novos defensores e de novas defensoras, que isso também é relevante, numa forma da instalação da burocracia clássica, já que nós somos todos os defensores e defensoras burocratas de níveis de rua que atendem os usuários que estão lá de portas abertas, mas também de termos que fazer uma reflexão interna para a implementação de uma política pública virtualizada. Então, hoje nós temos esse desafio que é híbrido, levar a Defensoria Pública, interiorizar a Defensoria Pública em todo o país, em todas as comarcas, tendo tanto o atendimento presencial, que é importantíssimo, portas abertas, como também o atendimento virtualizado. E, neste atendimento virtualizado, eu acho que isso permeou as falas aqui de todos e todas, que seja um atendimento que chegue ao cidadão que precisa da Defensoria Pública. Aqui a gente não pode imaginar que o acesso à justiça deve ser feito unicamente com a virtualização através de instrumentos que não estão acessíveis à população, ou de uma linguagem que exclua ainda mais a presença do cidadão ou o acesso ao cidadão. E a gente faz uma reflexão aqui no Estado de São Paulo, a gente fez uma modificação, por exemplo, do nosso sistema de atendimento. Pensarmos num atendimento que esteja acessível, por exemplo, para a mulher vítima de violência doméstica, é imprescindível que esse atendimento
porta aberta da Defensoria Pública esteja acessível a uma mulher vítima de violência doméstica 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que ela tenha esse primeiro passo de acesso ao sistema de justiça. Então, acho que todas as defensorias públicas do país hoje contam com sedes presenciais, com atendimento virtualizado, mas o nosso grande desafio é levar a Defensoria Pública a todas as comarcas. Obrigada, doutora Luciana. Doutora Analia, em um artigo recente, a senhora relatou que em 2025 a Justiça recebeu 6,4 milhões de casos novos, dos quais 3,6 milhões eram ações previdenciárias contra o INSS, e que 1,2 milhão de cidadãos tiveram algum direito previdenciário reconhecido pela via judicial. Se foi preciso a esses cidadãos recorrer à Justiça para ter reconhecido um direito previdenciário, isso é mais uma vitória do Judiciário do que uma derrota de políticas públicas? É uma pergunta complexa, porque é necessário que o Poder Judiciário sempre esteja aberto para rever e para conceder o direito ao cidadão. Mas, diante desses números que ultrapassam qualquer critério de razoabilidade, como já foi falado aqui, nós temos um fluxo de processos e de processos previdenciários que foge completamente do senso comum. E eu trago um exemplo, até quando eu estava em viagens pelo Brasil, né, pela associação, fazendo reuniões com os colegas, tive a oportunidade de estar com colegas da 5ª região Nordeste, conversar, e colegas me retratarem que recebem mensalmente, mais de 1.000 processos na unidade jurisdicional, o acervo de cada colega. Então, quando nós falamos nesse número, nessa proporcionalidade, e por isso eu volto ao início da minha fala, é uma pergunta complexa. Porque quando a gente fala nesse número, sim, é um problema de política pública do Estado. Porque para esse caso estar chegando no Poder Judiciário, é porque houve uma negativa ou uma análise que foi feita, vamos dizer, talvez de forma superficial, em um momento anterior, e que não necessariamente precisaria chegar. E a gente tem nos números, inclusive, de acordos firmados no Poder Judiciário, porque muitos poderiam falar, mas os benefícios foram concedidos porque o juiz foi mais favorável à parte, porque o juiz quis fazer uma política mais assistencialista com a decisão. Muitas vezes, já vi reportagens nesse sentido, de que essas concessões de benefício são porque os juízes são mais favoráveis à parte requerente. Mas isso vai totalmente de encontro com o número de acordos que são realizados, o percentual de acordos que são realizados no Poder Judiciário. Se há um acordo, há também a concordância da parte requerida, qual seja o INSS. Então, não é uma política enviesada do magistrado, mas sim um direito que poderia ter sido reconhecido num passo anterior e que foi, em razão de alguma falha nesse sistema de política pública previdenciária, ele chegou ao Poder Judiciário sem necessidade de tanto. Então, e veja, Fernanda, eu vou mais além. Há muitos, e essa realidade não se aplica ao estado de São Paulo, porque, enfim, é um estado onde o acesso à informação e à tecnologia, o acesso ele é maior do que outros estados da região norte, por exemplo, que estão na primeira região, ou estados do Nordeste. Nós temos maiores distâncias das subseções judiciárias, as que vale uma outra fala para nós falarmos um pouco da Justiça Federal. A Justiça Federal não é capilarizada por sua própria estrutura, assim como a Justiça Estadual. Ou seja, nós temos subseções com quilômetros, centenas de quilômetros de extensão. Então, o jurisdicionado não chega e não tem conhecimento daquele direito que lhe deve ser concedido. E eu volto à minha fala inicial. Então, tem muito ainda a chegar no Poder Judiciário. Muito mesmo. E só que se aquilo que chega tem esse fluxo intenso e, consequentemente, um número de acordos considerável, é porque existe um problema na porta anterior, sim. Obrigada, doutora Ana. Doutor Luiz Fernando, queria falar um pouquinho sobre os gargalos na execução de precatórios que atingem pessoas que já ganharam uma causa. Faz sentido vencer na justiça se o cidadão espera anos para receber o que lhe foi reconhecido? E o que pode ser feito a respeito disso? Isso é uma das maiores vergonhas do país, uma vergonha que foi normalizada. Vejam, senhores, no Paraná, por exemplo, nós temos 160 mil credores de precatórios.
Os entes públicos devem, prefeituras e estados, porque a União Federal está em dia, 200 bilhões de precatórios. O que significa isso? Algo como 2 a 3 dias do custo do serviço da dívida pública no Brasil. Nada. Ainda assim, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo dão péssimos exemplos. Vejam que nós já temos 6 emendas constitucionais, desde a Constituição de 88, e a última emenda decretou o calote. E mais do que isso, rapidamente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi ao CNJ para baixar o comprometimento que ele tinha com a receita corrente líquida para pagar menos precatório para poder investir mais em obra nova. Então, isso é uma excrescência, com todo o perdão, não faz nenhum sentido, isso desmoraliza o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não se incomoda com isso. Quando um juiz dá uma ordem, por exemplo, implemente tal benefício previdenciário, é incogitável que o Estado não atenda. Agora, quando esse juiz dá a mesma ordem dizendo pague o retroativo, o Estado não paga e o juiz se conforma. E o Poder Judiciário se conforma e o Supremo se conforma. O Supremo já julgou várias vezes a inconstitucionalidade dessas PECs anteriores a essa última, a PEC do calote. E firmou um entendimento claro, que parece até esquisito explicar por alguém que não seja brasileiro, professora. O Estado não pode dar o calote. Basicamente é isso que o Supremo diz, dizendo tecnicamente que não pode vincular o pagamento de precatórios à receita corrente líquida, que nesse caso joga o pagamento na última PEC, a pior PEC de todas, para o infinito. O Paraná pagava 2,36 da receita corrente líquida, foi autorizado a pagar 1. Houve pressão, mantiveram em 2% da receita corrente líquida. Numa fila de precatório que está em 16 anos. Numa pessoa que espera 15 pelo trânsito em julgado e mais 16 para receber na fila. Isso é quase sempre homenagem póstuma. Ninguém recebe em vida. Então, se tem uma coisa que deixa clara a disfuncionalidade do Poder Judiciário brasileiro, não é propriamente o calote dos precatórios, é a normalização da visão que nós temos, nós advogados e o Poder Judiciário, desse calote, dizendo, tá bom, o Supremo deveria ter dado uma liminar, não deu na ação do Conselho Federal, mostra como está fraco o Conselho Federal em termos de força institucional, porque era só mostrar aos ministros do Supremo que bastava repetir as últimas decisões que o próprio Supremo tinha dado. Esse é um problema crônico do Poder Judiciário que nós devemos resolver isso de uma vez por todas, porque é uma vergonha que o Poder Judiciário, ele próprio, admita que as suas decisões não sejam cumpridas. Fora, claro, todos os efeitos colaterais que isso gera no âmbito da segurança jurídica. O governador Tarcísio, querendo lançar uma obra de infraestrutura aqui no estado de São Paulo, como é que convida um investidor estrangeiro que, se souber que se eventualmente o contrato não for cumprido, ele se submete a uma vara da Fazenda e depois mais 15 anos de fila de precatório? Tanto que tiveram que criar uma ilha de solvabilidade com as PPPs que tem um fundo garantidor. Enfim, esse tema é um tema que expõe a fragilidade do momento em que vivemos no Poder Judiciário. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Agora nós temos muito pouco tempo, então eu vou fazer perguntas para duplas e peço que vocês sejam o mais concisas possíveis. Primeiro para a doutora Maria Paula e para a doutora Ana Lira. Até onde deve ir a atuação judicial para corrigir falhas do Executivo sem substituir as escolhas de políticas públicas? Bom, para terminar, eu queria só retomar o comentário do colega no sentido da necessidade de... Quer dizer, o judiciário precisa ter condição de decidir e de ser respeitado na decisão. Então, por isso a independência é fundamental, ela é um patrimônio da democracia brasileira. Se nós deixarmos isso se esfacelar, e aí eu peço licença para falar uma brevíssima menção ao Código de Conduta. Eu queria cumprimentar a OAB por tocar nesse ponto no projeto. Ele é da maior importância, porque ele não diz respeito ao sentimento de cada juiz em relação se ele vai ou não ter a sua independência comprometida. Partindo do pressuposto que ele não tem a sua independência comprometida, nós precisamos ter credibilidade para a justiça, e credibilidade é um patrimônio comum. Então, a ideia de ações comuns ou ações de políticas públicas, elas têm a ver com essa crença da credibilidade comum, ou com essa
confiança comum na justiça, e uma confiança que não é só de indivíduos, é de grupos. Então, quando você fala em ter uma política pública judicializada, em ter uma decisão dessa política pública judicializada, como são problemas muito complexos, esse da Previdência é muito complexo, ele precisa contar com a expectativa dos vários atores de que ali vai sair uma solução aceitável. Provavelmente não é 100% do que eu estou pedindo, não é 100% do que a outra parte está pedindo, mas ou se for uma composição, ela é aceitável porque tramitou da maneira correta, porque as partes aceitaram o passo a passo no processo, e, para isso, nós temos que poder acreditar na justiça, acreditar nos juízes, acreditar na isenção dos juízes, acreditar na ética como um compromisso de convivência. Eu não podia terminar sem fazer esse registro. Eu acho que todas as falas pela manhã de hoje, elas tiveram um sentimento comum de ineficiência em vários aspectos do Poder Judiciário. E, nessa linha, a proposta de reforma, só que eu vou mais além. É necessário falar em reforma do sistema de justiça. E por que eu digo isso? E respondendo agora a sua pergunta, Fernanda. Porque, para falar que o Poder Judiciário vai ingressar ou não em determinada política pública, nós temos que pressupor que aquela política pública, ou que todos os atores de sistema de justiça trabalharam nesse momento anterior, dentro daquelas funções que lhes são concedidas. Ou seja, se há uma falha anterior, nós não podemos imputar a responsabilidade tão somente ao Poder Judiciário de ingresso naquela matéria que não lhe é devida, ou de falar sobre determinado assunto que compete ao Executivo ou ao Legislativo uma manifestação anterior. Nós precisamos falar de reforma, sim. Só que nós precisamos falar de reforma no sistema de justiça como um todo, com a participação de todos os atores envolvidos, com debate público e corresponsabilização de todos os poderes, não só de judiciário, executivo, legislativos e todos os atores, advogados, membros da Defensoria, do Ministério Público, sociedade civil, todos aqueles que contribuem e que atuam no sistema de justiça, porque não adianta nós falarmos também em falta de acesso, falta do magistrado nos fóruns, se nós também não temos as outras partes presentes no processo. É preciso que estejamos todos juntos. É preciso, sim, que o magistrado coloque a sua face para o jurisdicionado, mas é preciso que o jurisdicionado também venha, que o advogado acompanhe, que o defensor acompanhe. Por isso, é necessário esse debate completo e complexo a respeito do assunto. Por isso, Fernanda, finalizando a minha fala, esse limite ele é muito tênue, porque é necessário que o sistema anterior, que a política pública que precede a atuação o ingresso no Poder Judiciário, ela seja perfeita para que nós falarmos em limites e balizas previamente estabelecidos para poder te responder. Muito obrigada, doutora Ana. Uma segunda pergunta para a doutora Luciana e a doutora Pamela. Agora, na época eleitoral, a gente tem visto propostas para a segurança pública que usam como referência o modelo de El Salvador, que a gente sabe que é um modelo no regime de exceção, e também falam em direito penal do inimigo. Como isso pode comprometer ainda mais o acesso à justiça no Brasil? Sempre em épocas de eleição, nós temos lidado com o mesmo problema, que é a política da segurança pública. A falta de segurança pública, na verdade, é um problema sério e que assola a população de um modo geral, desde a pessoa que está na comunidade que diz eu quero meu filho longe de pessoas aqui que possam capturá-lo, como pessoas que vivem em lugares com casas de alto padrão, também com medo da violência patrimonial. Então, a insegurança pública ela assola todos. Tá, e ela é utilizada muito como uma pauta eleitoral, tendo sido agora trazida a questão de El Salvador como uma salvação para um problema que não é o de encarceramento e não é o de violação de direitos. O nosso problema antecede esse. Para se chegar no problema de superencarceramento, para se chegar em problemas de violência, a gente teria que falar um pouquinho sobre criminologia e tudo mais, e de o que leva à falta de estrutura social que faz com que a criminalidade aumente. O nosso número de aprisionamento ele só cresceu.
né? As leis foram recrudescendo cada vez mais, as penas foram aumentando cada vez mais, tipos penais novos são criados a toque de caixa em época eleitoral, inclusive, para poder suprir um problema que não vai ser suprido, porque o problema não é o de encarceramento. A segurança pública não se resolve com medidas que violam direitos humanos. Eu não vou me aprofundar, porque... É uma discussão para um dia inteiro. Doutora Luciana. Que, reforçando a percepção e a fala da Pamela, a Defensoria Pública atua como garantidora de direitos. Seja em época eleitoral ou não, a missão da nossa instituição é garantir que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos e tenham respeitados os seus direitos fundamentais no Poder Judiciário. Nós falamos aqui a partir do Estado de São Paulo, o maior sistema carcerário que nós temos no país, quase 230 mil pessoas encarceradas, e a posição da Defensoria Pública é garantir que, da entrada das audiências de custódia até a saída em todas as varas de execução penal, nós temos atendimento integral e gratuito a todos aqueles que buscam a nossa instituição. Recentemente, nós tivemos, na semana passada, inclusive, um acordo que foi feito com a STJ, pela Defensoria Pública, primeiro acordo firmado por uma Defensoria Pública com o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, mesmo aquelas pessoas que lá encaminham ao STJ pedidos de próprio punho ou HCs de próprio punho, passem a ser aqui atendidos, né, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, a missão constitucional da Defensoria Pública também é de levar a educação em direitos, no sentido de que restrição de qualquer direito fundamental não é o caminho mais adequado para essa questão de segurança pública. Obrigada, doutora Luciana. E, por último, eu gostaria de fazer ao doutor Luiz Fernando uma pergunta que nos chegou, não sei se de quem nos assiste online ou aqui na plateia, Neemias Freire. Ele pergunta: nos últimos anos, o Poder Judiciário tem reduzido o número de servidores no cargo de oficial de justiça. Isso não afeta o acesso à justiça? Eu acho que não. Eu vou discordar. Os oficiais de justiça foram sendo trocados pelas intimações e citações por WhatsApp. Eu não vejo nenhum problema nisso, para ser bem objetivo. Nós temos muitas demandas para gastar o orçamento do Poder Judiciário. Essa, me parece, pode ser remodelada. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Já estamos chegando perto do fim da conversa. Convido agora cada um dos participantes a fazer suas considerações finais em até 3 minutos, por favor. Vamos começar pela mesma ordem. Doutora Pamela, por gentileza. Eu vou respeitar mais uma vez ali o cronômetro. Em regra, quando a gente sai de eventos para falar de sistema de justiça, eu saio muito triste e desesperançosa, porque, enfim, a gente vem todos os dias sofrendo muitos retrocessos, né? Eu me lembro que há 20 e tantos anos, os tantos eu não vou colocar aqui, quando era... a gente impetrava uma ordem de habeas corpus com pedido liminar no Supremo e você tinha expectativa de que, de fato, ela saísse. Nós trabalhávamos com outro cenário de positividade, né, de que as coisas estão caminhando, vão dar certo. E de lá para cá, um retrocesso muito grande chegou. Mas hoje, curiosamente, eu estou saindo mais entusiasmada. Aqui não só agradecendo meu presidente por todas as propostas que foram trazidas aqui e de extrema relevância para a reforma do Judiciário, mas por compor uma mesa com diversos integrantes também do Poder Judiciário que entendem o problema do Poder Judiciário, né? Por diversos atores que reconhecem que, de fato, há um problema sistêmico e que chegou a hora, que já passou da hora de enfrentarmos esse problema. Então, é muito bom ouvir aqui um representante da magistratura para poder trazer, de fato, há gargalos, precisamos avançar, da Defensoria Pública, aqui da OAB, assim como eu, da academia, para pensarmos juntas em soluções. Então, hoje, de uma forma bastante feliz, eu saio daqui mais entusiasmada para que a gente consiga, conjuntamente, assim como já foi feito, pensar nessas alternativas e aí visando, então, um momento futuro mais benéfico para o nosso Poder Judiciário. E que, de novo, os que estão se formando agora possam sonhar com uma liminar no Supremo e que ela já não seja mais tão impossível como ela tem ficado agora. E aí, voltando só um segundinho no meu recorte, que é o direito penal, é isso, para que a gente fique
estejamos sempre alertas e atentos. Esse momento é muito importante, nós estamos às vésperas das eleições, e para que nós não nos deixemos seduzir por pautas que não, de fato, elas não abrangem, elas não compreendem o que de fato pode solucionar ou pode minimizar problemas de segurança pública. Né? Soluções mágicas não existem, o problema está em implementação de políticas públicas muito de base para que a gente consiga avançar e subir e chegar num momento superior em que isso não vai ser mais, em que o encarceramento não seja a nossa primeira ordem do dia, como ele tem sido, porque de fato ele não resolve. Leis mais duras, criação de tipos penais não resolvem, os números só aumentam e a insegurança ela também só aumenta com isso. Então, é isso, era o meu recado. Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigada, doutora Pamela. Passa a palavra para a doutora Luciana. Fernanda, acho que o debate mostrou aqui para todos nós que acesso à justiça não é petição protocolada, muito pelo contrário, mais do que isso, é porta aberta, o que acontece antes, durante e depois da chegada do cidadão ao sistema de justiça como um todo. Eu vou retomar a ideia de que nós precisamos chegar até todas as pessoas, também precisamos levar em consideração os avanços tecnológicos e que esses avanços tecnológicos do acesso à justiça não excluam ainda mais o cidadão. Precisamos, sim, trazer uma justiça que seja mais compreensível, em termos de entendimento, de fala, de linguagem simples, e que seja resolutiva, que seja rápida, e que não seja uma justiça que somente busca na judicialização a solução e a pacificação dos nossos conflitos. Acho que a Defensoria Pública Brasileira se coloca como esse ator que traz a missão constitucional de garantir o acesso à justiça judicial, extrajudicial, individual, coletivo, que busca o apoio da população também no sentido de uma estruturação da instituição, de uma garantia de que todas as comarcas, todas as cidades contem com Defensoria Pública para aqueles que precisam dessa instituição, que é autônoma, que é independente. E também eu acho que a medida desse acesso à justiça pode ser uma pergunta que a gente pode dirigir ao cidadão. Se aquele cidadão conseguiu acessar o seu direito e se a resposta for positiva, certamente a missão da Defensoria Pública foi atingida. Quanto mais a pessoa, quanto mais o cidadão conseguir acessar o seu direito, mais próximos nós estaremos do cumprimento da missão da Defensoria Pública. E, para isso, a gente precisa de uma Defensoria Pública, de um sistema como um todo estruturado, único em todo o país. A gente fala em unicidade a partir de uma instituição muito jovem. Recentemente, nós lançamos um fórum, que é o Fórum Institucional Nacional das Defensorias Públicas, que une Defensoria Pública da União e todas as defensorias estaduais, as associações nacionais e estaduais, buscando também essa integração de atuação das defensorias públicas. Falo também a partir de uma representação nos tribunais. Nós não temos Defensoria Pública, por exemplo, no 5º Constitucional. Esse é um debate que se impõe, termos a presença da Defensoria Pública, assim como existe o Ministério Público e a advocacia nos tribunais, e também buscarmos uma estruturação através do orçamento. Como dito aqui, a Defensoria Pública tem um orçamento ainda muito menor do que o Ministério Público e que a magistratura. Avançarmos em termos de um orçamento que não esteja sujeito a sazonalidades estaduais também é muito importante. Eu espero que a gente consiga, com isso, garantir um acesso à justiça efetivo para todos e todas. Muito obrigada. Que agradeço, doutora Luciana. Passa a palavra para a doutora Ana Lia. Obrigada. Para encerrar minha fala, eu acho que nós tivemos muitos debates importantes hoje. Agradeço demais toda essa troca que aconteceu nessa mesa. Saio daqui entusiasmada também. Mas deixo uma mensagem para que a gente sempre pense, quando falarmos em acesso à justiça, que atrás de cada processo há um ser humano, há um cidadão, há alguém que espera uma resposta do Poder Judiciário. E essa resposta ela não pode ser analisada sob um aspecto de procedência ou improcedência do pedido, reconhecimento ou não daquilo que se pede, mas sim em oitiva, em escuta e resposta. Ou seja, a partir do momento que o cidadão ele passa por aquela porta do fórum, que ele consegue ingressar no Poder Judiciário, ele precisa de uma resposta efetiva, útil e eficiente. E, por isso, é preciso que estejamos debatendo esse assunto, é preciso que haja um debate plural e um compromisso mútuo de todos os poderes envolvidos. Porque não se resolve, não se ajusta um sistema
através de um debate unilateral ou sem um debate público e um compromisso de todos aqueles envolvidos. Nós passamos por um período muito complexo pós-pandemia. E eu digo aos senhores e senhoras, eu sou magistrada há 15 anos, passei por processo físico, e eu acredito que muitos dos advogados aqui presentes também, processos físicos, processos digitais e inteligência artificial. É muita mudança em muito pouco tempo. Então, isso por si só leva à necessidade de um debate e de uma modernização, de uma reforma no sistema. Porque tudo que gere, todas as normas, todo o ordenamento jurídico hoje, ele remonta àquela época passada e não se adaptou ao letramento digital que é necessário hoje. Não se adaptou às mudanças e transformações que aconteceram nos últimos anos. E tudo isso vai ao encontro da amplitude de um acesso à justiça qualificado. Porque não basta falarmos em ingresso ao Poder Judiciário. É preciso falar que, após esse ingresso, e também para que haja esse ingresso, é necessário informação e também que, após esse ingresso, uma resposta útil, eficiente e rápida do Poder Judiciário. Então, agradeço a oportunidade do debate. A AJUF compõe algumas comissões a respeito da modernização do judiciário. Estamos sempre à disposição para falar sobre isso, para debater sobre isso e trazer propostas para que a gente possa, todos juntos e com uma responsabilidade mútua de todos os integrantes do sistema de justiça e dos três poderes, trabalharmos para um judiciário cada vez mais eficiente e melhor. Muito obrigada, doutora Ana Lia. Agora passo a palavra para a professora Maria Paula, por favor. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar mais uma vez os organizadores pela iniciativa dos 3 seminários, em especial essa mesa, como tem várias lideranças femininas, né? Nós tivemos, no segundo seminário, na segunda mesa, excelente pronunciamento da nossa sempre presidente da OAB São Paulo, que honra a categoria, que é uma mulher que tem a maior representatividade, doutora Patrícia Vanzolini. Então, eu acho que isso é uma mudança, isso reflete uma mudança uma mudança na sociedade brasileira. E eu queria retomar um ponto que eu falei, que é da importância do nosso judiciário na nossa democracia, que até dialogando com meu colega, eu não sei se todas as comparações, nem sei se a comparação com a Índia é pertinente em todos os aspectos, porque o Brasil é uma democracia e é uma democracia vigorosa, consciente dos seus problemas, consciente das suas limitações, e o Poder Judiciário é parte da democracia. O Judiciário não é a Constituição de 88, uma das razões dela ser apelidada de Constituição Cidadã é que a noção de cidadania é a noção de direito a ter direitos. E direito a ter direitos implica a garantia de que esses direitos serão cumpridos. Vem essa influência do constitucionalismo alemão de que a Constituição é uma norma, ela não é uma mera promessa política, ela é um pacto para ser cumprido. E esse pacto, ele não é um pacto para alguns, os que têm acesso privilegiado ou canais privilegiados à justiça, por quaisquer que sejam as causas. E aqui, ao longo dos 2 primeiros seminários, foi muito tocado nesse problema. Não pode ser um judiciário que só é acessível a grandes escritórios de advocacia ou a certos escritórios de advocacia que têm certas condições melhores de acesso. Nós não podemos deixar que esse patrimônio que a democracia brasileira conquistou, de disseminar pela população, com todos os problemas e com todas as limitações, que os seus direitos podem ser defendidos, que ela é titular de direitos que são normas, que são regras, que podem ser exigidos. Nós não podemos deixar que isso se perca porque a justiça vai ser filtrada por acessos, né, de quem pode chegar, quem pode frequentar certas rodas sociais, certos jantares. Isso nós temos que ter, e eu, como honrosamente integrante do Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Conselho Nacional de Justiça, quero reforçar a necessidade do compromisso com a transparência, com a integridade, com a independência judicial e com a aparência de independência judicial. Tudo isso hoje integra esse patrimônio da democracia brasileira. Nós temos que zelar por ele dia após dia, no exercício da magistratura, no exercício da defensoria pública e como cidadãos e cidadãs, né, que tanto prezamos por essa luta que foi essa conquista, que tem sido essa conquista democrática para nós. Obrigada e parabéns. Obrigada, professora Maria Paula. Passo a palavra agora para o doutor Luiz Fernando.
Professora, antes de tudo, claro que eu não sou contra, né, o rol de direitos generoso que estabeleceu a Constituição de 88, e eu acho que o Poder Judiciário tem o papel de garantir o cumprimento desses direitos todos. A minha dúvida só é se nós temos um sistema funcional. Se nós temos, eu achava que eram 2.500.000 ações, fui corrigido, são 3.600.000 ações, e vejo que o CNJ calcula que um processo no Brasil custa, da propositura até terminar, R$4.000 por processo. Se nós temos R$4.000 por processo, faz sentido que a gente tenha um processo que pode redundar, às vezes, num benefício de R$2.000 para um processo que custa R$4.000. E eu concordo com a presidente da JUF que esse problema deve ser resolvido na antessala do drama, que é exatamente pelo poder público, que não deveria permitir um nível de judicialização desse tamanho no judiciário que custa caro, para entregar depois o que poderia ser, na verdade, resolvido na via administrativa. Essa é a minha ponderação apenas. E como nós estamos falando de acesso à justiça, eu preciso registrar aqui que, um pouco em silêncio, Leonardo, o Brasil aprovou um aumento das custas na Justiça Federal que multiplicou por 20 o piso e o teto. Por 20. Então, quando nós falamos de acesso à justiça a todos, vamos pensar que nós saímos do piso de R$10 para R$193, do teto de 1.900, se eu não me engano, para mais de R$100.000. Esse é um recorte censitário do acesso à justiça. Pouco se falou sobre isso, e essa lei passou com uma oposição tímida do Conselho Federal da Ordem, que foi reclamar depois de aprovado, pedindo, e nós pedimos juntos, que não houvesse a sanção pelo presidente da República. Essa é a fase. Também nós temos que falar de um projeto que foi aprovado pela Câmara, com pouca oposição do Conselho Federal da Ordem também, que cria um critério objetivo de 2 salários mínimos para o benefício da justiça gratuita no Brasil. Então, esses são os temas do momento. Nós precisamos não resolver o problema do congestionamento dos processos no Brasil por um filtro censitário. Nós temos 2 movimentos recentes que fizeram um recorte censitário em relação ao acesso à justiça no Brasil. Então, para deixar claro, eu não sou contra, eu apenas faço uma análise de certas disfuncionalidades. E, doutora Luciana, se me permite, eu acho que a Defensoria tem um papel decisivo no país, fundamental, mas o Brasil não tem dinheiro para universalizá-la. Deve fazer o recorte que os outros países fizeram e conviver com a advocacia dativa como complementar para que a gente garanta também esse direito do acesso, do benefício da assistência jurídica gratuita do artigo 5º da Constituição. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Encerramos aqui a primeira mesa do seminário O Judiciário em Debate. Muito obrigada aos convidados e convidadas por suas contribuições e a todos que nos acompanharam.